Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos, pastora Letícia, profeta Ivonei, Milena. Sejam todos bem-vindos, Juliana. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Andréia, pastora Kátia, profetisa Zaine, Selma, Elzinha. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Profeta Frederico, sejam todos bem-vindos. Amém? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Tem uma live poderosa. Ontem eu tive que fazer a live às pressas, correndo, mas hoje vou fazer a live no tempo que é, amém? E hoje tem um culto, você que é membro do Global. A live de hoje, na verdade, não é live, né? O culto de hoje é Sustentadores da Unção. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração recentemente. E então eu quero convocar todos os membros para estarem hoje, para mim também estar apresentando para vocês como que nós vamos estar fazendo no ano de 2026. Amém? Vai ser um tempo sobrenatural, vai ser um tempo profético. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro. E o nosso ano no calendário gregoriano está acabando. Amém? Mas a gente já está no Kairos de Deus, a gente já está vivendo um ano novo, certo? Quem entendeu, entendeu. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Abre comigo em Ezequiel 35, hoje é bem pequenininho o texto. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 35. Gente, eu quero trazer umas coisas para vocês do profético, vocês vão amar muito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Como que vocês estão com Cristo? Vocês estão bem? Vocês estão posicionados? Gente, Deus fala comigo sobre coisas vindouras e Deus me deu uma palavra muito forte e ontem a apóstola Jerusa me lembrou ela e eu volto a repetir aqui para vocês. Eu não sei se eu já falei. Deus trouxe para mim que o ano de 2026 é um ano que um avivamento grande vai começar a acontecer. É como se nós estivéssemos num tom de avivamento e o Senhor vai falar assim, ó, agora eu vou aumentar esse tom, eu vou aumentar esse nível e vocês vão viver algo mais profundo. Amém? Tô com um lugar meio improvisado aqui hoje. Ixi, aqui vai doer tanto as minhas costas. E o Senhor vai aumentar esse nível de avivamento, só que, tá? Quem está posicionado vai viver um ano muito sobrenatural. Mas quem está bambo, quem fica brincando na presença de Deus, não vai conseguir aguentar. Porque na mesma medida que vem um avivamento, vem também um cerco de opressão. Eu quero que vocês entendam isso. Na mesma medida que há um avivamento acontecendo, há também Satanás trabalhando com todas as suas forças, certo? Então eu quero que você tenha isso em mente, se posicione, tá? Então se você tá firme esse ano que vem, não afrouxa no jejum, não afrouxa na oração, amém? Você precisa permanecer mais jejum, mais oração, mais palavra, amém? Então eu quero que você entenda. E se você não está ainda bem consolidado em Cristo, luta para ficar, porque o ano que vem não será um ano fácil nessa questão. Se você está em Cristo, está vivendo já um avivamento, uau, vai ser um transbordo para você. Mas se você é aquela pessoa que ainda não conseguiu consolidar, certo? Se prepare, amém? Pastora Letícia, a gente tem que fazer aquele alinhamento, depois eu tenho que organizar com você, tá bom? Certinho? Acabei de lembrar aqui, tem tanta coisa para fazer, chego de viagem, é coisa. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa manhã, por esse dia. Fala conosco, Pai, de forma estrondosa, Pai, no dia de hoje.
Pai, eu quero te agradecer pela oração da madrugada, por tudo que o Senhor fez. Pai, eu já quero pedir pelo culto hoje de membros, que será um culto sobrenatural. Pai, que o Senhor me dê, Senhor Deus, toda a revelação por trás da palavra a qual o Senhor me deu. Obrigada, Jesus, pelos devocionais diários, pelos teus filhos e filhas. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Me usa, Senhor Deus, como um instrumento nas mãos do lindo, maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos tanto, tanto, tanto. Nós somos tão rendidos e apaixonados. Nos faça ainda mais apaixonados na tua presença. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Abre comigo em Ezequiel 35, fazendo um favor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ezequiel 35. Amém? Acharam? Vamos lá. Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Volte o rosto para o monte Seir e profetize contra o povo. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Sou eu inimigo, o monte Seir. Sou o seu inimigo, ó monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou, deixarei o monte Seir completamente desolado e matarei todos os que tentarem escapar de qualquer um que voltar. Encherei os seus montes de cadáveres, suas colinas e seus vales, e os seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta à espada. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse, as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas. Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe darei castigo merecido por sua ira e sua inveja e o seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel, pois você disse, estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras você se exaltou diante de mim e eu ouvi. Assim diz o Senhor soberano, o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel e agora me alegrarei com a sua desolação. Você, povo do monte Seir, e todos os que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Aí amanhã fica o 36, amém? Então Deus aqui está se levantando contra o monte Seir, que é um símbolo de Edom, dos edomitas, tá? Declarando um juízo direto. O Senhor anuncia que fará a terra um lugar desolado, sem vida e sem progresso e sem restauração. Então Deus está se levantando e está falando, olha, eu sou agora o seu inimigo, eu estou me levantando contra você. E aí, qual o gancho que nós vamos pegar para nós? Essa última parte aqui, ó, no 14 em diante. Assim diz o Senhor soberano, o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel. E quando a gente lê esse texto, a gente vê, certo, de um povo que pertence ao mesmo povo, se alegrando com a ruína, com a tragédia do outro. Então vamos trazer isso aqui para o nosso contexto cristão. Quantos de nós, nos dias de hoje,
já se alegrou com a queda de um pastor? Quantos de nós, nos dias de hoje, já teve prazer na morte espiritual de alguém? Talvez hoje não. Obrigada, pastora Nani. Talvez hoje não. Mas você talvez já foi assim. Mas tem muitos cristãos que estão nesse lugar de se alegrar com a morte espiritual do outro. Se alegrar com a queda ministerial do outro. E eu quero trazer uma coisa para vocês. Nós somos um só povo. Se todo mundo professa que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos um povo, um só reino. E nós temos que entender o quê? A unidade de viver em família do reino, tá? Então a gente vê hoje, gente, eu sei que tem pastores, tem ministérios corruptos, eu sei, eu tenho certeza disso. Só que o nosso papel como cristão é exercer o amor. Ontem eu estava refletindo nos 9 frutos do Espírito. O maior deles é o amor. É o amor. Então, como que nós vamos falar que somos seguidores de Cristo, queremos nos parecer com a essência de Deus, se nós somos matadores de pessoas, nós somos matadores de ministérios? Então é a mesma coisa, o Monte Seir se levantou contra Israel e Deus está falando porque você se levantou, você se alegrou, né? Você se alegrou com a desolação do território de Israel. Eu agora me alegrarei com a sua desolação. Então eu quero que você entenda que Deus não se agrada, tá? Deus não se agrada quando você fala mal de outros ministérios, quando você julga outros ministérios, tá? Deus não se agrada. E, queridos, haverá um peso diferente para esse tipo de coisa. Eu tenho um temor tão grande de falar de algo que eu não sei. Agora, nem queridos, a gente tem que tomar cuidado até para falar de algo que a gente sabe. Por quê? Olha, Davi, ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou porque ele disse que ele é ungido de Deus. E muitas vezes a gente encontra homens e mulheres de Deus que estão desalinhados, mas são ungidos de Deus. Aquilo ali pode ser um status momentâneo, e aquela pessoa pode voltar a ser o que já foi um dia. Então eu quero que vocês não sejam matadores de pessoas, matadores de ministérios. Então tem pessoas saindo de igrejas porque tem pessoas se levantando com acusações falsas, com discernimentos nada a ver. E queridos, nós estamos numa posição de amar e de acolher, independente de quem seja. O sangue de Jesus é superior a isso, o amor, o dom do amor é superior a isso. Mas como que você vai exercer o dom do amor se você tem prazer, na queda do outro, se você tem prazer no infortúnio de alguém? Então, aqui na mensagem, né? A mensagem para Edom, Deus está levantando contra o Monte Seir. Deus está se levantando e Ele está falando, eu agora sou o seu inimigo. Porque, queridos, se nós somos um povo que crê numa verdade, e deixa eu trazer uma coisa para vocês. Você sabe o que nos afasta de ter comunhão com outros líderes, outras pessoas? É o achismo, é o egocentrismo de achar que nós temos a plena razão. E talvez eu tenha uma visão, eu estou lavada no sangue do Cordeiro, eu tenho salvação. Então vamos trazer aqui. Eu tenho uma visão que Jesus é o único suficiente Salvador, como muitos cristãos. Só que alguns não creem em algumas coisas que eu creio, como alguns cristãos não creem em atos proféticos, mas eu creio. Mas eu não estou condenada ao inferno e o fulano não é menos do que eu porque ele não crê da forma que eu creio. Eu preciso respeitar o meu irmão em Cristo que não tem a revelação que eu tenho ou que não tem a experiência que eu tenho. E eu tenho que parar de ficar achando que eu sou o dono ou dona da verdade. Então, queridos, nós precisamos respeitar. Por exemplo, nós cremos num calendário bíblico das festas. Enquanto muitos outros só vivem o calendário gregoriano e tá tudo bem, amém? Queridos, a gente precisa respeitar, tá? A gente precisa respeitar os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos respeitar, amém? Nós precisamos respeitar os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos respeitar quem tem uma visão diferente da nossa. Cristo é o Senhor daquela pessoa, tá tudo bem.
Porque, queridos, aonde você está hoje, você levou um tempo, custou jejum, oração, e hoje você tem certas revelações. O nosso problema é que muitas vezes a gente encontra Cristo e a gente quer descer Cristo de goela abaixo, e não é bem assim. Quanto tempo você ficou religioso? Quanto tempo você ficou para poder viver esse sobrenatural? Então eu quero trazer isso aqui para vocês no dia de hoje. Vamos tomar cuidado, porque não podemos, queridos, matar os ungidos de Deus. Eu quero que você saiba que tem ungidos e ungidas de Deus que podem até estar hoje desviados ou desalinhados, mas eles continuam sendo ungidos de Deus. E nós não podemos, nós não temos essa balança de julgamento para se alegrar na morte espiritual do outro, tá? Eu quero que você hoje viva em paz, em unidade. Eu sei que tem pessoas que não vivem assim, mas eu cheguei num lugar, queridos, que eu amo meus inimigos, eu oro por eles, eu quero o bem deles. Nós vamos falar bem quando alguém perguntar, e o fulano é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Independente dos seus erros atuais, nós estamos falando aquilo que foi ortogado sobre aquela pessoa. Porque se nós queremos ser semelhantes ao Pai, se nós queremos de fato exalar o amor de Cristo, nós precisamos nos parecer com Ele em ações, em atitudes. Então, queridos, a gente precisa vigiar sim, mas para de ficar falando daquilo que você não sabe, de ficar condenando, né? Às vezes sai aí uma notícia que um pastor caiu, aí vocês ficam atrás de saber e o que isso te deixa mais crente, o que isso muda na sua vida. Então, qual que é o nosso papel de cristão? Vamos orar por essa pessoa. Eu tenho aí, né, a gente sabe de histórias de mulheres que caíram em adultério e continuam o seu ministério, mas o seu ministério não é mais o mesmo. Mas o que importa é que voltou para a presença de Deus e que está, amém? Assim como muitos homens, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, muito cuidado em você se alegrar com a queda do seu irmão, porque ele é ungido de Deus. Muito cuidado com você entrar nesse lugar, esse lugar é muito perigoso, tá? Esse lugar é muito perigoso e nós não temos a balança do juízo na mão. Amém? Certo? Então, antes de você julgar alguém, eu quero que você... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre me coloco no lugar de uma situação que eu estou analisando. Eu falo, uau, essa situação, ela é terrível, mas amanhã posso eu estar nessa situação. Você está olhando para alguém que caiu, uau, mas amanhã posso eu estar nessa situação. Porque a Bíblia diz que quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, queridos, o jejum, a oração e a palavra de Deus vai te manter alinhado, mas o dia que você parar de jejuar, de orar, você pode começar, certo? Você pode começar a se inclinar para esse mundo, amém? Então, eu quero que você... tome muito cuidado com as coisas que você fala, porque se você se levantar contra um ungido de Deus, blasfemando, falando, o peso pode ser muito árduo. Davi tinha convicção que ele não podia matar Saul, porque ele era ungido de Deus. Amém? Então, exatamente o caminho. Nós não somos blindados do erro. Então, pensa. Hoje o fulano está nessa posição, mas amanhã pode ser você nessa posição. Você está entendendo? Então, quando você vê a mídia batendo em um pastor, quando você vê... Aí, às vezes você fala assim, mas tem gente que eu não gosto. Mas quantas pessoas esse pastor ou essa pastora já levou para Jesus? Talvez você não gosta porque não fala do avivamento, não vive, mas talvez... Muitas pessoas não vão viver o avivamento, vão viver o evangelho religioso, e esse mesmo evangelho vai salvar. Porque a Bíblia fala que quem crê será salvo. Se a pessoa crê, vai ser salva. Agora, viver o avivamento está muito ligado a manifestar as obras de Deus. Porque quando a gente tem esse avivamento genuíno, a gente vai querer fazer, a gente vai querer orar, certo? Então eu quero hoje que vocês comecem a refletir nisso e comecem a orar pelos inimigos de vocês, pelas pessoas que caluniam vocês, que amaldiçoam vocês, porque
Quando você abençoa quem te amaldiçoa, você quebra as armas espirituais que essa pessoa está usando contra você. Você quebra toda praga, você quebra toda maldição. Porque o amor, ele é o maior dom de todos. Queridos, o amor, ele excede o entendimento. Então imagina, você fala, Deus, essa pessoa fala muito mal de mim, mas eu escolhi amar ela em oração. E eu venho aqui nas regiões celestiais hoje, eu venho aqui diante do seu tribunal falar que eu a amo e que eu a abençoo em nome do Senhor Jesus. E que todo mal que ela deseja para mim, eu cancelo agora através do amor que eu decidi praticar, falando bem dessa pessoa e abençoando ela em nome do Senhor Jesus. Pegaram ou não? Então, olha, a pastora Letícia só disse aquilo que é a verdade. O nosso coração só pode transbordar aquilo que ele está cheio. Então, se você vê pastores falando mal de pastores, é porque essa pessoa, o coração dela está cheio de raiva, está cheio de vingança. Não é o Espírito Santo que está ali. Se você vê alguém caluniando alguém, é porque o coração dessa pessoa só está com calúnia. Agora, quando a gente está cheio de Deus, a gente quer falar de Jesus, do Espírito Santo, a gente quer ficar chapado na unção, amém? Então a gente quer ser cheio de Deus e a gente quer falar de Deus, sim ou não? Glória a Jesus? Então a nossa live, né, no texto de hoje é isso. E eu quero trazer agora para vocês, tá? Nós vamos voltar a falar do profético, certo? Amém? Então abram comigo em Apocalipse 19:10. O Apocalipse 19:10 é a chave hermenêutica da unção profética, da escola profética, do profético em si, da engrenagem profética, como você quiser chamar. Bem no final de Apocalipse 19:10 diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, como eu disse para vocês, não existe, tá, profecia se não houver o testemunho de Jesus. Jesus, ele tem que se manifestar nas profecias, como? Falando de quem ele é, do que ele faz e do que ele continua fazendo. Tem que testificar o Filho de Deus, as obras de Deus, o fruto do Espírito. Então, a essência de Cristo está numa grande manifestação dos frutos do Espírito, do amor ao próximo, certo? Então, não existe você receber uma palavra de profética que Deus vai te levantar para você se vingar de alguém. Não existe isso, certo? Ou que você vai se divorciar porque Deus já preparou outro marido. Então, eu já expliquei isso aqui para vocês, tá? Vamos abrir agora comigo novamente em 1 Coríntios 14:1, certo? 1 Coríntios 14:1. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Então, você pode desejar ser um profeta através do dom espiritual concedido pelo Espírito Santo. Você pode ser um profeta através do ministério eclesiástico do profeta de ofício. Então, o profeta de ofício é diferente da pessoa que exerce o dom profético. O dom profético, ele é pontual, mas o profeta de ofício, ele está dentro da nuvem todo o tempo. E eu quero trazer hoje a característica para você de um profeta de ofício. A Shekinah latindo. Amor, cala a Shekinah aí. Gente, a Shekinah, ela parece uma libertadora. Ela tá toda hora olhando, discernindo as coisas, toda hora em alerta. Acho que ela quer sair. Dá ela aqui. Não é que tá amanhecendo? É, daí. Pronto, peguei. Aí, ó. Shekinah. Vem cá, Shalom. Ó. I am the boss. Eu sou o chefe. O apóstolo Jesus que deu essa roupinha pra ele. Fala, oi, gente. Eu tô aqui, muito agoniado, numa casa diferente. Eu tô muito agoniado. Ele é o chefinho, ó. É o meu chefinho. Chefinho. Tá um latino aqui. Então, se eles começarem a... Não, ela é braba. Ela é braba.
Amém? Então eu quero trazer hoje para vocês a característica de um profeta de ofício, tá? Então vamos lá, a gente vai ter dois tipos de pessoa. A gente vai ter a pessoa que se move no dom profético. Ela é uma pessoa profética. Ela está vivendo na nuvem profética, certo? Vocês concordam comigo? Então, só que o profeta de ofício, ele está envolvido no profético. Ele, por exemplo, o profeta de ofício é mais ou menos assim. Alguém está falando de algo natural e ele está associando a uma palavra rema. Ele está, tipo assim, tudo ele está levando para o que aquilo ali pode significar profeticamente. Então, o profeta de ofício é uma pessoa que está todo o tempo na nuvem, tá? Então, eu vou trazer hoje a característica para você. Como que a gente sabe que uma pessoa nasceu profeta de ofício? Essa pessoa tem visões desde cedo, visões fechadas ou visões abertas. Essa pessoa tem muitos sonhos espirituais. Essas pessoas têm um discernimento, um feeling, tipo assim, o fulano vai morrer, né? Por exemplo, este ano, Deus me deu um negócio com o manto de quem vai morrer que vocês não têm noção. E até dia, mês. Aí aconteceu esse ano que em janeiro desse ano, eu fui visitar um tio meu. Um tio de consideração, muito amigo dos meus pais. E quando eu estava lá com esse meu tio, e esse meu tio, ele nunca casou, ele foi sócio do meu pai, quando meu pai morava em Lençóis Paulista, ele foi sócio do meu pai. E quando a gente tá ali, ele cozinha muito bem, e aí ele quis, a gente estava passando lá por Lençóis Paulista, e ele quis fazer isso em janeiro. Em janeiro, ele quis fazer um almoço para nós, uma comida e tal, e a gente passou ali para almoçar com ele. É um tio de consideração. E quando eu tô ali conversando com ele, eu senti o cheiro da morte. Eu não sei se você já sentiu esse cheiro, mas o profeta de ofício, ele sente. Senti o cheiro da morte. E eu falei, mãe, o tio Mauro vai ser recolhido. Falei ainda pro meu esposo, eu falei assim, amor, meu tio vai morrer. E é logo. E vem no meu espírito muito forte. Vai morrer, é logo. E eu tinha convicção que isso ia ser rápido, muito rápido. E aí foi depois do meio do ano, eu acredito que foi depois de agosto agora, ele foi lá na casa dos meus pais e ele tem hoje estava com muita dificuldade para viajar. E aí quando ele foi na casa dos meus pais, até fiquei impressionada, eu falei, uau, tio Mauro, né, que tá tão assim, ele tá assim, estava muito obeso quando eu vi ele e tal. E aí, quando eu tava agora nos Estados Unidos, a minha mãe falou, Lari, o tio Mauro morreu. Eu falei, nossa, mãe, você lembra daquela palavra que eu te falei? Eu falei, lembro. Então, eu já sabia que ele ia morrer, eu já sabia que ele seria recolhido, eu senti o cheiro da morte. Então, mesmo quando você não está num ambiente profético, você consegue discernir o que vai acontecer. Então, ali nós não estávamos num ambiente religioso, adorando. Não, a gente estava em algo muito secular, tipo assim. E como ele tem outra crença, outra coisa, eu lembro que no dia do almoço eu só orei, eu acho que foi eu que orei. Eu orei e abençoei ainda. Eles falaram assim, nossa, que oração bonita, né? Mas a gente não estava no meio de um contexto religioso quando eu senti isso. Então o profeta de ofício, ele pode se tornar um profeta de ofício no meio da caminhada, tá? Como Eliseu, Gideão. Deus vem e separa uma pessoa, certo? Ou essa pessoa pode nascer. Então, os profetas de ofício de nascimento são aqueles que nasceram, já têm visão, Aí você vai, quando você não está em Cristo, você vai falar, eu tive uma premonição, certo? Mas não é. Na verdade, você anteviu no espírito o que ia acontecer. Então, você vai ter visões desde pequeno, você vai ter sonhos desde pequeno, você vai ter, por exemplo, sensibilidade a lugares, a pessoas, você consegue ver o que ninguém vê, você consegue discernir o que ninguém discerne. Por exemplo, tem uma pessoa nova que chega lá na tua casa, no trabalho, e você sente alguma coisa estranha em relação àquela pessoa, enquanto todo mundo tá amando aquela pessoa.
mas na verdade você está antevendo no espírito a índole. Então, profetas têm um discernimento espiritual extremamente aguçado. Profetas conseguem ler as pessoas, mas não ler de comportamento, ler no espírito. Ler no espírito é como se o nosso espírito identificasse o que tem ali naquela pessoa, certo? Então, profetas têm um discernimento muito aguçado. Tanto você exercendo o dom, que é algo mais pontual, tanto você como um profeta de quê? Um profeta de ofício, certo? Então, como que funciona o profeta de ofício? O profeta de ofício desde muito cedo, por exemplo, Samuel, Deus começou a falar com Samuel, ele era novo. E aí ele falou assim, Samuel, quando Deus falar com você novamente, você vai falar assim, Senhor, fala que o teu servo te escuta. Então, você vai ser uma pessoa... Quando você já é profeta de ofício, e por que você é profeta de ofício? Pode ser por esses motivos aqui, ó. Você pode ser profeta de ofício porque a sua mãe te consagrou no ventre ou fez uma aliança com o Senhor, te dando para o Senhor desde muito pequenininho ou pequenininha. Então você estava no ventre, aí o que aconteceu? Você fez uma aliança com Deus ou você estava no ventre da sua mãe, chegou um profeta. Porque profetas tiram o chamado eclesiástico que você tem dentro. Puxam para fora. Então, você estava ali e uma mulher de Deus falou assim, olha, o que você carrega no ventre é um profeta. E aí você já foi profetizada, a profetiza no ventre, tá? Mesmo não tendo ninguém na linhagem. Aí outra forma de você, tá? Viver como um profeta de ofício é você herdar isso. Herdar isso ou da sua mãe, herdar isso do seu pai. Às vezes o seu pai e a sua mãe não eram, mas a sua avó era profeta, o seu avô era profeta. Se tiver alguém lá na linhagem, gente, assim como tem a herança das maldições hereditárias, né? Então a gente vê, por exemplo, se a gente for olhar, presta atenção como é forte. A gente não tem, por exemplo, famílias, todas são médicos. Tem famílias que todas exercem a função de engenheiros. Parece que todo mundo nasceu com o DNA voltado para a engenharia. Você fala, meu Deus, mas como assim todo mundo? E assim é no mundo espiritual. Tem linhagens que todo mundo era pastor. Mas tem casos que é como Eliseu. Tá todo mundo vivendo uma vida normal, mas de repente Deus chama um. E eu vejo que na minha família foi exatamente desse jeito. Deus me chamou. Eu sempre tive o quê? Uma curiosidade do sobrenatural. Eu sempre tive uma curiosidade do sobrenatural, mas eu vejo que Deus me chamou como Eliseu. Então eu sou uma profetisa de ofício como Eliseu, né? Funciono no profeta de ofício. Mas tem muitos de vocês que podem ter nascido isso, porque seu pai era, sua mãe era, o seu avô, a sua avó, ou você, sua mãe te entregou para Deus e falou, faz com ele o que você quiser, Senhor, faz com ela o que você quiser, Senhor. Então pode ser dessa forma, tá? Desse jeito. Então, o profeta de ofício, agora eu vou falar uma característica dele. Os profetas de ofício, ou pessoas que têm um chamado a profeta de ofício, o diabo sabe, e serão pessoas muito perseguidas pelo espírito de Jezabel desde pequenas. Então, geralmente, profetas de ofício sofreram muito bullying, sofreram muita rejeição, certo? Sofreram muita calúnia, muita injustiça, porque o espírito jezabélico é ainda mais quando, imagina, a pessoa não sabe que tem esse chamado. Então, o diabo, ele é astuto e ele vai querer o quê? Minar as emoções desse profeta ou dessa profetisa de ofício. Então, se você olhar, tá? Obrigada, Nani. Se você olhar as características, por exemplo, eu sofri muito bullying na escola. Eu poderia não ter, queridos, eu tenho a visão aberta, a minha primeira visão aberta foi com 3 anos. 3 anos que eu vi uma bruxa literal, materializada, certo? Então, assim, eu acredito que eu já tinha um chamado a um dia me tornar uma profetisa de ofício, certo? Mas eu vejo, assim, que Deus me chamou no meio do caminho, ok? Mas eu sempre sofri muito bullying na escola, né? Eu sempre fui muito perseguida pelas coisas pela justiça que você quer impor, implementar, certo?
Então o profeta de ofício, ele tem o quê? Ele tem uma personalidade muito peculiar, certo? Então vamos lá, vamos trazer aqui, certo? Vou trazer aqui para vocês algo mais pontual. Profetas de ofício são pessoas que geralmente não têm muito filtro para falar. Os profetas de ofício gostam muito de viver num lugar de sinceridade, não gostam de ficar enrolando as coisas para falar alguma coisa para alguém, porque ele sabe que ele precisa falar, certo? Ele sabe que ele precisa falar. Então ele acaba muitas vezes sofrendo muita injustiça, sofrendo muita confusão, sofrendo, né? As pessoas não entendem ele, não entendem ela. Então, profetas de ofício, eles têm essa característica de, às vezes, não ter filtro. E eu, por exemplo, tem uma cigarra aqui. Nossa, gente, é linda aqui. Meu Deus, eu não tinha noção como era linda. Agora que tá amanhecendo aqui. A hora que amanhecer mais eu mostro pra vocês. Eu não tinha noção de como o profeta de ofício, ele vai ficando mais sem filtro. E eu voltei agora dos Estados Unidos mais sem filtro. E às vezes eu falo, olha, eu vou esperar um pouco, apóstolo, para falar isso, porque se eu falar, eu posso até matar essa pessoa, porque eu tô muito sem filtro. E eu não consigo mais ter um jeito, eu vou falar de um jeitinho doce. Não, às vezes a gente tem que falar o que é. E às vezes tem pessoas tão feridas, tão ofendidas, que elas não conseguem suportar o que é, tá? Suportar o que é, não conseguem suportar a dura realidade da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para falar. Então, por exemplo, eu sei que eu tô muito sem filtro, e eu vou chegar e eu vou falar o que é, sem ficar alisando ninguém, certo? E isso Deus já vem num processo há muito tempo comigo. Então, profetas são muito individualistas também, profetas são muito egocêntricos, tá? Isso foi tratado em mim para a honra e glória do Senhor. Profetas são muito soberbos e orgulhosos. Isso foi a primeira coisa que Deus esmagou em mim. Então, eu tive uma sorte de Deus me tratar primeiro e depois me levantar como profetisa de ofício. Porque os profetas, eles têm um ego muito lá em cima. Os profetas, eles têm uma soberba muito grande. E eles têm que tomar muito cuidado com isso. E eu lembro que a primeira coisa que Deus me tratou no meu ano de libertação, eu falei para Deus tudo isso, cara. Eu falei, Deus, eu sou muito soberba, eu tenho um ego muito inflamado. Então eu falei, Deus, me trata, me cura, me liberta. E Deus trouxe para mim andar num lugar de humildade, um lugar, né, de não ficar me sentindo superior às outras pessoas por ter classe econômica ou por ter um acesso ou um status aqui ou ali. Então, o profeta de ofício, ele precisa se permitir ser tratado nisso, porque geralmente, como ele é muito usado por Deus, ele acaba sendo muito egocêntrico, muito soberbo, muito altivo. Ele acha que ele é, às vezes, até a quarta pessoa da Trindade na Terra, tá? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso e de viver nesse lugar, certo? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, queridos, o que esmaga a nossa carne? Jejum e oração, tá? E a palavra de Deus. Então, nós precisamos andar nesse lugar de jejum e de oração. Profetas, por exemplo, eu tenho, né, o profeta de ofício, só que eu tenho também uma unção pastoral. A unção pastoral te faz ser uma pessoa que tem compaixão, que sempre pensa no próximo. Mas, geralmente, quem só vive debaixo de uma unção de profeta ou de profetisa, que é o profeta de ofício, ele é mais egocêntrico, ele é mais na dele, ele não é de se misturar. Por isso que você vai ver que para uma igreja funcionar muito bem, por exemplo, tem um fulano que ele é um profeta de ofício, uma profetisa, mas ele precisa viver também debaixo de uma unção pastoral, porque senão ele não tem empatia, tá? Ele não tem empatia. Ele não tem empatia pelo próximo, ele não tem cuidado com as almas, ele quer profetizar e sair, ele só quer fazer aquilo ser certo. Ele não tem o profeta de ofício, se ele é só profeta de ofício, acaba que ele
só quer viver ali com Deus, ele é muito ele Deus. Mas para viver um ministério profético, precisa ter uma outra unção, que é a pastoral, que é a compaixão. Então não tem, por exemplo, você pode ter um ministério profético itinerante, mas você precisa ter uma unção pastoral para abrir um ministério de pessoas, porque se você não tiver amor e zelo e compaixão, porque quando você recebe o óleo pastoral, a unção pastoral, o que acontece? O Senhor Jesus coloca em você um amor descomunal por almas. Então, como que você vai ter amor por almas, né? Ter zelo, ficar preocupado com a vida daquelas pessoas? Se você só tem o profeta de ofício quer fazer o que Deus mandou ele fazer e ele quer se recolher, quer se fechar com Deus, quer ficar ali na vidinha dele. Porque o profeta de ofício, a característica do profeta é isolamento. A característica do profeta de ofício é isolamento. Por isso que os profetas que exercem ministério profético, eclesiástico, que abrem uma igreja, abrem um ministério, precisam ser o quê? Pastores, certo? Certo? E profetas precisam ter o quê? Ser tratados por Deus. Profetas precisam entender que eles podem ser usados por Deus, mas eles têm que andar em humildade, eles têm que ser acessíveis a todas as pessoas. Então, é exatamente isso. Gente, esses dias eu estava escutando uma pregação, eu não escuto pregações, quase não escuto pregações em português, então eu escuto pregações em outros idiomas. Eu estava escutando uma pregação de um grande profeta de Deus, e eu quero contar esse testemunho aqui para você. Eu não sei por que o Espírito Santo trouxe para mim. Eu tenho alguns profetas que eu amo muito, tá? E eu estava escutando esse profeta e ele estava falando que ele estava, acho que no Panamá. E aí ele estava ali no Panamá e ele estava reunido naquela conferência com grandes preletores. Só que na hora, Deus pegou e chamou ele para ficar ali na praia com ele. E ele é o tipo de homem que fica orando o máximo que ele pode dentro do hotel para ser usado por Deus. É um homem que ora de 4 a 6 horas por dia. Então é um grande homem de Deus. E aí ele estava ali naquela praia no Panamá. E aí ele avistou 2 coqueiros, certo? E os 2 coqueiros estavam carregados de frutos, carregados de coco. E aí Deus perguntou para ele, e Deus faz exatamente isso com os profetas de ofício. Fulano, qual que é a diferença desses 2 coqueiros? Um era do tamanho dele e o outro era bem mais alto, que não dava para pegar os frutos. O outro era do tamanho dele, ele conseguia tocar nos frutos. Ele falou assim, Deus, a diferença entre esses 2 coqueiros é que um é alto e outro é baixo. Sim, e aí Deus pergunta para ele de novo, esses 2 coqueiros têm as mesmas dimensões e os mesmos lados? Ele falou, sim, Deus, esse coqueiro tem as mesmas dimensões e tem os mesmos lados. Ou seja, eles têm o lado do sul, do norte, do leste, do oeste, né? Eles têm os mesmos lados, só que a diferença, tá? E aí Deus perguntou para ele, qual que é a diferença desses 2 coqueiros? E aí ele falou, Senhor, é porque um é baixo e o outro é alto, de novo, né? E aí Deus pegou e falou exatamente isso para ele. Eu vou continuar fazendo grande o seu ministério, vou te levar para todas as nações da terra, mas eu quero que você continue como esse coqueiro baixo, que o seu fruto seja acessível. Você está vendo 2 ministérios, que os 2 ambos dão muito fruto, só que um desses homens de Deus deixou de ter o fruto acessível às pessoas. E aí Deus falava para ele, filho, seja como esse coqueiro, que o seu fruto eu coloquei esses frutos em vocês, mas muitos tornaram os seus frutos inacessíveis. Continue sendo acessível às pessoas, continue andando em humildade. Gente, e aquela palavra mexeu muito comigo, porque muitas vezes, muitas pessoas já trouxeram para mim, apóstolo, a senhora não pode ficar depois da conferência abraçando todo mundo, beijando todo mundo, pegando presente de todo mundo, e a senhora não pode, e isso nunca, né, isso já entristeceu meu coração. Eu falo, gente, mas essas pessoas vieram de tão longe, se eu posso dar um abraço, se eu posso abraçar, se eu posso dar uma palavra, por que não? E o dia que esse homem de Deus estava trazendo essa rema, eu falei, uau, Senhor, eu quero continuar acessível. Senhor, eu quero continuar sendo acessível às pessoas, porque o fruto foi o Senhor que colocou. E me mantém nesse lugar, Senhor Deus, me mantém nesse lugar. E foi muito
triste ver Deus falando: você está diante de 2 ministérios, ambos eu coloquei o fruto, mas um deixou de ser acessível às pessoas. Então, queridos, eu acredito que Deus tem aqui pessoas que Deus vai dar grandes ministérios, mas não deixe de ser acessível. Sabe, a gente sabe que tem homens e mulheres de Deus que pregam e vão embora e não querem nem tirar uma foto com alguém. Eu sei que a vida dessas pessoas são corridas, mas nós não somos a 4ª pessoa da Trindade. E eu quero que vocês continuem com o fruto acessível. Sejam humildes. Humildade também é acessibilidade. Amém? Não se tornem estrelas, porque senão aquilo que Deus te deu vai virar um show. E nós não queremos show. Nós queremos viver a manifestação da glória de Deus. Então, exatamente, eu quis citar esse exemplo desse profeta para trazer para vocês que Deus exatamente faz isso comigo. Eu tô ali olhando aqui, ó, agora eu estou aqui diante de uma natureza linda, porque eu não vi, eu tô aqui numa região paraiana, né, porque o meu irmão tá em casa, e ele veio pescar e a gente veio acompanhar ele. E aí você olha para a natureza e Deus começa a falar com você, eu olho para algo e Deus começa a falar comigo, né? Eu tô pintando, eu trago algo para mim pintar e Deus começa a falar comigo. Então, o profeta de ofício, Deus está todo o tempo falando com ele, só que ele tem que se libertar da soberba, ele tem que se libertar da falta de humildade, ele tem que se libertar da autossuficiência. Queridos, então um profeta de ofício genuíno, ele precisa jejuar, porque senão ele vai ser insuportável. E outra, o espírito de Jezebel pode pegar ele, tá? Certo? Deixa eu trazer outra coisa aqui. Deixa eu ver. Um profeta de ofício, ele tem que andar debaixo do temor do Senhor. Profetas genuínos temem a Deus. Tem humildade. Gente, e humildade é admitir o erro e falar: eu errei, eu preciso melhorar. Eu errei, Senhor, me corrige. Senhor, Deus, tem algo no meu caráter que o Senhor precisa tratar, certo? Profetas de ofício genuínos prestam contas. Apóstola, mas, gente, todo profeta de ofício precisa de um pai e de uma mãe espiritual, porque senão ele se perde. Porque se você não tem ninguém que prestar conta, o que vai acontecer? Prestar contas é você está debaixo de um ministério, você segue ali, né? Por exemplo, muitos de vocês aqui são membros e se alimentam todo dia das lives, se alimentam todo dia dos cultos. Hoje tem culto de membros, sexta-feira tem culto geral. Então, nós precisamos ter um lugar, uma casa, a quem nós temos ali uma palavra quentinha, uma palavra que alimenta o nosso coração, certo? E o profeta de ofício, ele, quando ele não está totalmente tratado no emocional, ele tem uma tendência a ser rebelde, a viver debaixo de um espírito de rebeldia. Por isso que nós precisamos ser tratados. Então, somente profetas de ofício que são tratados vão conseguir admitir o erro, vão conseguir, certo, trazer para o Senhor as coisas que precisam ser transformadas no coração. E um profeta de ofício genuíno, ele precisa se mover pelo amor. E não pela justiça, não pela vingança, não. Ele precisa se mover pelo amor. Pelo amor a Deus, pelo amor às pessoas. E ele não pode andar debaixo desse lugar de soberba, desse lugar de achar que ele é a 4ª pessoa da Trindade. Então, o profeta de ofício, quando ele só tem a unção profética, tá, gente? Por quê? Por exemplo, eu tenho todas as unções dos 5 ministérios eclesiásticos, mas isso aí foi vindo pontualmente. Então, primeiro veio a unção profética. E foi o tempo que eu mais busquei Deus, foi o tempo que eu mais mergulhei buscando Deus, porque o profeta, ele quer ficar só ele e Deus. O profeta de ofício, ele quer ser só cheio de Deus, ele quer... Aí, quando eu tive a unção pastoral, quando Deus começou a me transicionar, a transição do óleo, ela não começa no mundo físico. Quando você recebe o óleo no mundo físico, Deus já fez no mundo espiritual. Você já tem essa característica.
Então, quando as pessoas começam a te chamar de pastor, pastora, isso aí já começou a transicionar no mundo espiritual. O óleo é o selo, queridos. O óleo é o selo. O óleo é como se fosse o dia que você pegou o seu diploma. E agora as pessoas vão te chamar de doutor fulano, médico cicrano, engenheiro beltrano. Entendeu? Então, mas o processo em que isso vai sendo colocado em você, as pessoas já vão falar: ô pastor, ô pastora. Você fala: eu não sou pastor ainda. Mas isso aí não nasce do nada. Isso aí é algo que as pessoas já estão o quê? Reconhecendo. Amém? E aí uma hora o óleo cai. O óleo cai o quê? Para selar aquilo que já foi feito. Amém? Então quando o profeta, ele só carrega a unção profética, ele anda mais isolado, ele é usado por Deus, mas ele não quer muita comunhão com gente, ele não quer ficar em lugar cheio de gente, se ele é um profeta tratado, certo? Se ele é um profeta tratado. Ele quer ficar só ele e Deus, ele é meio metódico em buscar a Deus, ele tem as coisas, certo? Ele é mais egocêntrico, é ele e Deus, ele não gosta de buscar Deus com outras pessoas, ele não gosta, por exemplo, ele pode até subir um monte, mas ele não vai subir um monte com 40 pessoas, porque ele quer uma experiência mais genuína, amém? Estão pegando ou não? O profeta de ofício, ele não é de ficar em multidões, em muita comunhão, certo? Então o profeta de ofício, ele é mais isolado, só que ele tem um espírito muito forte, o quê? De justiça, de não querer as coisas erradas, de falar sem filtro, certo? Então, você vai ver a vida, Elias, né? Diz que Elias não era fácil. Elias não era fácil, porque eu acredito que Elias era um profeta muito sem filtro. E ele falava o que vinha na telha dele, certo? Né? Então, os reis não gostavam de Elias. Por quê? Falava: tudo que esse homem fala aí é complicado, certo? Esse homem, tudo que esse... Então, os profetas, eles têm algo peculiar. Então, quando você só tem a unção do profeta de ofício, certo? Vamos supor, você foi ungido a um profeta, profetiza. Então você é um profeta de ofício, certo? Tá? Você não é uma pessoa fácil. Você é uma pessoa metódica, as coisas têm que ser do seu jeito. Mas Deus vai tratando. E nós precisamos se permitir ser tratados pelo Espírito Santo. Precisamos permitir ser tratados por Deus. Porque se você não for tratado por Deus, você vai cair. Porque o espírito de Jezabel, que é um espírito de manipulação, vai conseguir te manipular. Profetas não podem ser manipulados, certo? A gente vê a história de Elias. Elias ficou intimidado com a ameaça de Jezabel porque ele estava cansado. E é outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Os profetas de ofício têm que aprender a descansar, têm que aprender a viver também uma vida natural. Porque o profeta de ofício está toda hora na glória. E, gente, eu tenho esse problema. Por exemplo, quem esteve comigo agora nos Estados Unidos, a gente estava andando lá de van, certo? Então, entra na van, eu quero pôr fone de ouvido e eu quero ficar eu quero ficar 1 hora. Por exemplo, vai gastar 1h30 daqui em tal lugar de carro, eu quero ficar ali no meu mundo com Deus. Isso é muito bom, só que às vezes é muito ruim, porque você não tem comunhão. Você tá entendendo? Isso é maravilhoso, mas às vezes você quer colocar Deus em tudo, em todo momento. Amém? Então eu quero que vocês aprendam a viver o sobrenatural, vivam o sobrenatural, porque o profeta ama viver o sobrenatural, mas eles amam viver na nuvem com Deus. Ele ama viver escutando seus louvores, ele ama viver no seu mundinho. Então, às vezes eu me policio muito porque, por exemplo, ali nos Estados Unidos, às vezes eu tinha vontade de ficar cedo só orando na parte da manhã. E aí eu falava: não, eu vou tirar só uns 40 minutos para fazer o meu devocional. Eu ficava ali só 40 minutos, 1 hora, eu vou fazer minha oração, mas às vezes a minha vontade era ficar tipo a manhã toda lá, certo? Mas não, tem pessoas aqui nessa casa comigo, eu preciso ter comunhão, eu preciso estar entre irmãos, você tá entendendo? Então, às vezes Deus, a gente fica tão cheio de Deus, a gente quer ficar só na nuvem, porque o profeta, ele quer
fica só na nuvem, ele quer ficar só nesse lugar. E quanto mais ele é usado, mais ele quer. Porque a oração é uma das engrenagens do profético, certo? Amém? Então, a gente acaba sendo o quê? A gente acaba sendo um pouco antissocial, certo? A gente acaba preferindo não ir em aniversários, não ir em casamentos, esses tipos de convite a gente não gosta. Eu não gosto de casamentos, eu não gosto de aniversários, eu não gosto de comunhão, tipo assim, vamos fazer aqui uma festa, vamos aqui num casamento. Não, a gente acaba que a gente não é muito chegado nesse tipo de coisa. Sim ou não, gente? Tipo assim, é festa da família, você não quer muito estar ali, não. E às vezes você pode ser até como eu, você vai ainda, você bota um fone de ouvido e fica lá orando em línguas. Mas isso é feio, gente, porque a gente precisa, exatamente como o profeta Frederico disse, a gente quer o nosso esconderijo, a gente quer se alimentar, a gente quer. Então, os profetas, eles não têm Deixa eu trazer aqui todas as características. Profetas gostam de isolamento social, então eles preferem estar na presença de Deus do que estar na presença de qualquer pessoa. Profetas de ofício gostam de estar na presença de Deus. Profetas de ofício são sensíveis à presença de Deus. Então, por exemplo, se o profeta chega num lugar e a glória de Deus vem, ele se entrega ali já, certo? Profetas buscam viver na verdade e falar a verdade. E muitas vezes, por você ter essa característica, as pessoas não te toleram. Porque a gente vive num mundo que um fala o que o outro quer para agradar o outro, mas os profetas de ofício têm uma coisa de falar a verdade sem massagear o ego das pessoas, e acaba às vezes a gente é um pouco intolerado em certos lugares. Profetas têm emoções intensas, demonstram uma paixão e também uma indignação e tem picos emocionais muito intensos, mas isso é permitido pelo próprio Deus, certo? Ok? Profetas têm uma vida de consagração, amam viver consagrando, amam viver orando, amam viver jejuando, amam viver na palavra e ver Deus em todas as coisas, certo? Profetas, presta atenção, profetas de ofício, né, gostam de falar diretamente. Profetas têm uma comunicação confrontadora. Então, às vezes você fala assim, nossa, apóstolo, a senhora fala de um jeito, a senhora tem dia que bate na gente na live, mas não é, gente, porque eu estou fazendo isso propositalmente, é a minha fala, e quem é meu filho espiritual sabe que eu não estou brigando, na verdade eu estou falando, eu estou sendo eu, essa sou eu, prazer. Amém? E às vezes, por você ser assim, tem pessoas que não te entendem, porque a gente vive em meios tóxicos, onde pessoas querem todo tempo ficar falando o que o outro quer escutar. Só que se nós ficarmos nesse lugar, falar o que o outro quer escutar, mas que não é a verdade, a pessoa nunca transforma, a pessoa nunca muda. Profetas oram com fervor. Agora, deixa eu trazer aqui. Todo profeta de ofício, ele ora com a alma e com o espírito. Tem gente que só ora com o espírito, é uma oração espiritual, mas quando ele ora com a alma, ele coloca a identidade dele. Por exemplo, eu na madrugada eu oro com a minha alma e com o meu espírito. Por isso que a oração é tão estrondosa, porque eu oro na minha identidade. Shalom, vem aqui. O Shalom tá latindo, gente. Shalom era tão bonzinho. Agora tá lá. Vem cá, Shalom. Profetas oram com muito fervor. Amém? Profetas recebem muitas revelações. Então, o profeta de ofício, toda hora ele está recebendo revelação. Por exemplo, eu estou aqui contemplando a natureza, já louca para ficar ali alguns minutos para Deus falar comigo. Então, às vezes eu estou aqui fazendo uma coisa nada a ver, pintando, eu gosto de pintar, até trouxe meus lápis de cor. Estou pintando, estou fazendo algo e Deus está falando comigo ali no silêncio. Profetas escutam Deus no silêncio, escutam Deus no louvor, escutam Deus na pregação, escutam Deus em tudo, até no que não é religioso ou espiritual. Por exemplo, às vezes eu assisto um filme e eu morro de chorar porque Deus está trazendo uma palavra profética para mim naquele filme sobre amar pessoas e sobre ter misericórdia, e eu estou chorando e eu estou falando, meu Deus, porque quando você é um profeta de ofício, você vê Deus em tudo. Todo lugar você consegue enxergar a manifestação gloriosa de Deus. Amém? Profetas de ofício enfrentam muita rejeição. Então, pastores vão te rejeitar.
Por que pastores vão rejeitar? Às vezes, homens de Deus e mulheres, por causa do espírito de Jezebel. Às vezes, aquela mulher, aquele homem, está debaixo de um espírito jezebélico, certo? E tem, queridos, tem igrejas, pastores, manipuladores, espírito jezebélico vai te odiar e vai levantar uma bandeira contra você, porque sabe que você traz rema, você traz... Jezebel odeia o espírito profético que habita num homem, numa mulher. Amém? Então, perseguições de amigos, perseguições na igreja. Só que se você tem sua identidade bem posicionada, você é uma pessoa tratada, você vai minimizar bastante esse tipo de conflito, tá? Então, mas desde nova, o profeta de ofício vai viver rejeição. Então, sempre que você supera uma rejeição, você vai ver que vem outra. E às vezes você supera uma rejeição de pai, aí vem uma rejeição ministerial. Aí vem uma rejeição de algo que você está vivendo no agora. Mas isso aí é para nos forjar cada vez mais, tá bem? Então, profetas enfrentam rejeição, certo? Por quê? Ele questiona o que está errado. Ele questiona, e o profeta é assim, ele sente que algo não tem Deus ali, ou tem algo, ele está com discernimento, e ele questiona, e só dele questionar ele já levanta guerras, certo? Profetas de ofício se importam com os outros, amém? Os genuínos, eles se importam com os outros, porque os profetas genuínos, eles quando vão orar, eles conseguem sentir a dor de uma pessoa. Então, o profeta que é tratado, quando ele vai orar, ele vai ter empatia, porque ele vai sentir a dor de alguém, o que aquela pessoa sente, para ele poder profetizar. Então, isso é uma das características que Deus faz tanto no profeta de ofício, quanto no dom do profético. A pessoa que só tem o dom profético e é usada pontualmente, muitas vezes você vai sentir o que alguém está sentindo para você poder profetizar. Tá? E às vezes você vai sentir o que essa pessoa sente através de uma palavra de conhecimento, para Deus te fazer entender o que está passando no coração daquela pessoa. Vem aqui, Shalom. Profeta de ofício desafia padrões, questiona o que está errado, propõe sempre mudanças, é indignado com certo tipo de coisa, né? Profetas de ofício estão sempre jejuando, porque eles estão sempre rompendo níveis espirituais, tá? E profetas não só têm um estilo de vida diferenciado, mas têm alimentação diferenciada, tem uma forma de pensar diferenciada. Então, os profetas de ofício, eles gostam muito de ter vida no secreto. Tem gente que não gosta de ter vida no secreto, mas o que é essa vida no secreto? Uma vida com Deus, amém? Certo? Amém? Glória a Jesus. Então, isso aí é o profeta de ofício. Agora, quando a gente tem uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho um óleo apostólico, aí a minha visão já muda. Então eu vejo que em momentos Deus me usa como apóstola, numa força, numa autoridade, uma conquista, território, e daqui a pouco Deus, por exemplo, nos Estados Unidos agora eu fui usada como no profético assim estrondosamente, tá? Estrondosamente. Então, né, na libertação, então Deus vai nos usando conforme. Por exemplo, todo dia de manhã eu sou usado como evangelista, estou evangelizando vocês. Eu estou aqui no óleo do evangelista. Evangelista, estou ensinando, evangelista e mestre, ensinando. Amém? Glória a Jesus. Gente, amanhã eu termino, tá? De trazer isso para vocês. Quero mostrar a paisagem daqui. A paisagem daqui é linda, eu vi agora. Estou num lugar lindo, eu nem sabia que tinha essa paisagem. Vocês querem ver? Tá? Glória a Jesus. Aleluia. A Paula falou, foi a Cris Belec brasileira. Gente, foi muito forte. Foi sobrenatural, não foi, Paula? Profetiza Paula, ungir. A Paula profetiza. Vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Eu não sei nem se isso aqui é rio ou é mar. Eu cheguei muito tarde ontem. Fica aí, Shalom. Que lugar lindo. Meu irmão vai pescar. Deixa eu ver, isso aqui deve ser uma fruta. Ó, vocês conseguem ver? Deixa eu tirar o filtro. Ó, tá amanhecendo aqui. Olha que lugar lindo. Agora que eu estou vendo, ó. Eu acho que isso aqui é mar, gente. Ou é algum lago, né? É em São Paulo. É nas praias de São Paulo. Olha que lindo. Então aí você vem, senta aqui, Deus fala com você. Fazer o devocional. Ó, tem uma mesinha aqui, ó, dá pra fazer o devocional aqui, ó.
Meu devocional geralmente eu faço ali, ó, 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 ó. Achei que não tá lá dentro, ó quem tá aqui, ó. Fazer o devocional aqui, ó. Que delícia. Ó quem tá aqui. Eu fiz a live ali hoje, ó. Me improvisei ali que eu fiz a live. É tipo um sobrado aqui, ó. Fala, Shalom, fala, oi, gente, eu tô querendo sair pra fora. Só que ele não pode sair pra fora não, que aqui, ó, perigoso pra ele. Gente, olha que lindo. Gente, eu não sei como que é o lugar aqui, porque eu cheguei aqui, já era tarde da noite, vou perguntar pro Júnior. Amém? Gente, um dia maravilhoso. Amanhã eu continuo falando pra vocês sobre a característica dos profetas. Amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado. Amo vocês. Beijo, beijo. Compartilha essa live com bastante pessoas. Aleluia.